Olá, boa tarde. Vamos aguardar o nosso cientista em quarentena, professor Lúcio, chegar. Aguardando vocês também, quarentenados por conta da Covid-19. Já tem muitos amigos, alunos, colegas de trabalho chegando. Vamos chegando, gente. O professor Lúcio chegou. Vamos convidar aqui o professor Lúcio para a nossa. Chegue o professor Lúcio. Aê, Lúcio. E aí, Davi, tudo bom? Tudo bem, Tranquilo? amigo? Tudo Tranquilo, graças tranquilo. a Deus. Certo dia eu recebi aqui a professora Denise. Ela teve no Isso. nosso segundo episódio. Sim, Aí sim. eu comentei com ela, Denise, a gente pode fingir que a gente não se falou há 10 minutos atrás e dizer, e aí, como é que você tá? Seja Eita, bem-vindo, quanto quanto tempo? tempo? Mas É é desse assim, gente, jeito que mesmo, né? funciona. Lúcia, é assim, bem de boas, bem Ah, informal, para que a tranquilo. gente, para que a gente mostre para os alunos que somos gente também, que a gente não é só aquela roupinha ou aquela É, formalidade dentro da universidade. Eu comentei com a verdade. Denise, que já está aqui, postou um emoji achando graça. Eu comentei com ela que um aluno perguntou o que era que um professor fazia nas férias. Eu me senti assim, quase um extraterrestre, É, sabe? Eu disse, eu faço o que você é faz. uma... Eu vou ao cinema, eu vou à praia, eu saio para comer. Então, eu percebo que existe muito essa distância ainda do cientista e uma curiosidade, inclusive, sobre a nossa vida, né? E às vezes é interessante a gente Isso, trazer um papo um pouco mais informal, porque também pode inspirá-los a entrar na profissão. Eu vejo verdade. muito estudante, às vezes com receio de ingressar na carreira acadêmica, porque diz que a gente Uhum. trabalha demais, só trabalha, só vejo vocês trabalhando, estressados, cansados, eu não quero essa vida para mim, não. Eu disse, É, epa, nossa vida não é só isso, não. A gente também tem uma vida pessoal que a gente faz outras coisas, né? Então a verdade. gente pode puxar esse papo aí mais para frente, hoje na nossa conversa. Legal, legal. Bom, deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Davi, eu sou professor da UFPB, do Departamento de Biologia Molecular, do CCEN, que é o Centro de Ciências Exatas e da Natureza. Eu estou coordenador de um laboratório chamado de Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias, que é o Lab Risco. E no Lab Risco, o que é que nós estudamos lá? No Lab Risco, nós avaliamos os efeitos de poluentes ambientais, especialmente agrotóxicos, medicamentos, nanomateriais, e nós avaliamos se eles causam algum dano ao meio ambiente ou então à nossa própria saúde, à saúde humana. Como nós não vamos testar isso em humanos, a gente usa animais. E o animal que nós usamos hoje é um peixinho, isso mesmo, um peixe. Muita gente conhece ele como paulistinha, mas o nome dele popular na ciência é peixe-zebra ou zebrafish. Também é chamado hoje de o novo ratinho da ciência. Então a gente usa esse peixinho para um monte de coisa. Como ele parece muito com a gente, os resultados que nós achamos com esse peixinho, a gente pode extrapolar para os humanos. E, como ele é um peixe, nós podemos extrapolar isso para outras espécies de peixe que estão na natureza. Então, a gente desenvolve esse trabalho e foi via o peixe-zebra. O peixe-zebra tem me trazido muito trabalho, mas muitos amigos É. também. Foi que o professor Lúcio, organizador, junto com uma equipe incrível, ele organizou o simpósio de biomateriais aplicados e integrados à saúde. Falei direitinho? Certinho. Isso. Aí ele convidou a gente lá do Lab Risco para ir fazer uma fala sobre o uso do peixe-zebra. A gente imediatamente, tem pessoas que você bate logo, eu percebi que a minha vibe era muito parecida com a do Lúcio. Acho que é por isso que a gente está É conseguindo isso fazer aí. outras coisas juntos. É Então, isso aí. Lúcio, seja bem-vindo ao Cientistas em Obrigado. Quarentena. Você é mais um Ah, quarentenado, nosso quarto episódio. E eu queria deixar o espaço legal. livre para você se apresentar como você quiser. Fique à vontade. Tá joia. Bom, Davi, muito obrigado, né, pelo convite. Boa tarde a todos. Estou me sentindo em casa, literalmente, né,
nesse bate-papo. Então, o professor Davi já comentou, né? Eu sou professor lá da UFPB, lá da Escola Técnica de Saúde da UFPB, fica no Centro de Ciências da Saúde, CCS, e lá eu trabalho, estou coordenando o Laboratório de Cultivo e Análise Celular, LACEC. E o que esse laboratório faz, né? Eu sou biomédico, então aí dentro da linha da biomedicina tem a pesquisa, né, e a parte de análises clínicas. Então lá a gente trabalha muito essa linha de análises clínicas, a parte de imunologia, estudos de microbiologia, junto ao LabMIC, né, que é outro laboratório acoplado nosso, coordenado pela professora Ana Carolina e professor Ronaldo, e a gente trabalha nessa parceria. Então, microbiologia, imunologia, parasitologia, fazemos também parte de dosagem de bioquímica, hormônio, análise de urina, sangue, né, fezes, todos os fluidos biológicos. E no lado da pesquisa, a gente desenvolve novos materiais, né, que aí vem a ligação com o professor Davi, mais direta, do ponto de vista científico, que é a geração de novos materiais para diagnóstico e tratamento de doenças humanas e animais, de interesse veterinário, né? Então, a gente está trabalhando muito com biomateriais para regeneração de tecidos, nanomateriais para delivery, né? Liberação de fármacos, liberação controlada, dispositivos para diagnóstico. E aí nós fizemos aquele simpósio, né, no final do ano passado, em dezembro, que era uma reunião de amigos, né, de colaboradores e futuros colaboradores, para a gente poder trocar ideias, aproximar os laboratórios, né, os grupos de pesquisa em torno de um assunto comum, que seriam os biomateriais e a aplicação deles na saúde, né? E aí o peixe-zebra entra como um modelo interessantíssimo, muito importante, e biologicamente falando, de melhor adaptabilidade e aceitabilidade dos materiais, né, do ponto de vista de compatibilidade, do que os animais que são mais utilizados hoje em dia, cachorro, roedores, né, cobaias, coelhos, etc., né? Então, aí a gente fez essa junção aí, Davi. Excelente, Lúcio. Muito bom. Lúcio, o papo é bem aberto. Se o Instagram cooperar, eu costumo abrir para as pessoas perguntarem quase qualquer coisa, né? Eu digo, não perguntem nada de foro íntimo, é óbvio. Mas já chegaram aqui vários amigos meus, amigos seus. Legal. Ou seja, a gente está com a live bem movimentada. Estão dizendo aqui, o Tarcísio, Lúcio é o cara, não tem como não bater com a... Ele tá vendo? A Luana, ela disse, boa tarde, doutor Drauzio da Paraíba. Eu não sei se doutor Drauzio sou eu ou é você. Mas qualquer um que for comparado ao doutor Drauzio tá valendo, né, no lucro. Já é então, pessoal, coisa, pode ir deixando. Pode ir deixando, pessoal, as perguntas. Eu tenho um script aqui, ó, tô virando realmente um doutor Drauzio. Eu tenho um script, mas eu furo o script o tempo todo. Lúcio, a gente não percebe que a gente tem sotaque, né? Eu acho que eu não tenho sotaque, eu me acho assim, o William Bonner, zero sotaque. Só que quando eu escuto as minhas gravações de WhatsApp, eu disse, nossa, que sotaque cearense forte. A gente percebe, aí é que a gente vai cair a ficha. E eu sei que tu já mora aqui na Paraíba há muitos anos, não é isso? 10 anos já. 10 anos, eu ainda percebo o seu sotaque e consigo saber de onde você é. Aí eu queria que você falasse um pouco de onde é que você vem, a sua formação. Então, eu sou natural de Uberaba, Minas Gerais, e estudei a vida toda lá, né? Colégio, ensino fundamental, médio, depois graduação, mestrado e doutorado. Então, no doutorado, tive alguns períodos fora, né, de Uberaba, mas oficialmente toda a formação lá. E aí, tem 10 anos, aproximadamente 10 anos, eu fui aprovado aqui no concurso na UFPB e vim embora para João Pessoa. Então, minha formação é toda lá em Minas e a parte profissional toda aqui na Paraíba, né? Que foi antes da defesa do doutorado, eu acabei vindo para cá, né? Passei aqui antes um pouquinho. Eu vi que você terminou seu doutorado lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Isso. No doutorado, né, o programa, suponho que seja medicina tropical e infectologia, e que você trabalhou com leishmaniose. E que hoje é uma linha que eu pesquisei um pouco lá e vi que não é uma das suas linhas de atuação.
Então, é algo que eu não sei se eu estou falando bobagem, me corrija, mas Não. é algo que a gente tem uma interseção. Eu também não trabalhava com peixe-zebra. Depois que eu terminei o doutorado, foi surgindo uma oportunidade de trabalhar com peixe-zebra e hoje a minha linha de pesquisa, apesar de ter, óbvio, traços da minha formação, o meu foco hoje é bem diferente do meu foco lá do doutorado, da minha formação anterior. Isso. Aí eu queria que você me dissesse por que mudou. Eu acho que é algo que Então, muita gente tem muita curiosidade por que a gente muda dentro da nossa realidade às vezes brasileira. eu escuto muito aluno comentando, né? Eu vou fazer isso aqui porque eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu falei, ó, eu queria fazer muita coisa pro resto da minha vida, né? Mas não dá. A vida vai te obrigar a mudar, né? E Isso. um exemplo é esse. Você foi bem infeliz no comentário. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em 2011, 2010, né? Aham. Até começar a estabelecer aqui dentro, então nós montamos um laboratório em 2012, né? Sim. Aqui na UFPB. Antes de montar o laboratório, eu estava terminando o doutorado. Eu entrei aqui no último ano do doutorado. Vim para cá, né? Passei no concurso e vim. Então, na reta final do doutorado, estava terminando a tese. Logo em seguida, em 2011, eu propus o primeiro projeto aqui. Fui aí no interior, rodei o interior, fui na Secretaria do Estado. E aí nós montamos um projeto de leishmaniose Você tem cutânea, experiência seguindo política? a Que linha. interessante. Não é muita experiência política, mas vamos Secretário do atrás. Estado, às vezes é um pouquinho É, além da política, né? Não, aí a gente conseguiu montar um projeto bem interessante com vários municípios da região de Pilões, Serraria, Areia, né, aquela região toda. Aham. João Pessoa, conseguimos várias parcerias lá. Só que o que acontece? Para a gente fazer um estudo que eu queria fazer era a parte imunologia aplicada à leishmaniose, né? Então, para fazer um Aham. estudo de imunologia e leishmaniose, a gente precisa ter um número amostral, né, uma quantidade de pacientes, né, que a gente vai trabalhar diretamente com o paciente. Quantidade de pacientes ou de até animais também, né, como reservatórios, é um número maior para a gente fazer um estudo mais completo, com mais robustez, para trazer resultados mais significativos para o controle da doença. Só que aí, durante o primeiro ano do projeto, nós tivemos apenas 10 pacientes, né, coletados, analisados, estudados. Então, eu vi que o fluxo de pacientes era muito pequeno para cá. Uhum. E mesmo fazendo visitas à região, eu só conseguia coletar muitos casos antigos e não casos Sim. novos. Não estou dizendo que a doença não exista mais, ela existe, ela é um problema. Só que ela é sazonal aqui na Aham. Paraíba. Ela aparece e depois diminui um pouco. Então, são áreas endêmicas que variam o grau de endemicidade delas, entendeu? Ao longo dos anos, assim, Sim, do sim. tempo. Aham. Então, como não é uma área de hiperendemicidade, grande número de casos, a gente não consegue manter uma rotina, né, muito grande de coleta de material, de processamento de material. Então, o projeto acabou enfraquecendo um pouco. E aí nós tentamos entrar em parceria com a doutora Ana Isabel Fernandes, lá do HU, né, do Departamento de Doenças Parasitárias no HU, Hospital Universitário Lauro Aham. Vanderlei, aqui da UFPB. A gente montou o grupo de pesquisa em imunologia humana e começou a desenvolver estudos na linha das doenças que apareciam mais aqui. Aí fomos para meningites, de novo, por uma Aham. mudança de estratégia do Estado, a meningite saiu do HU e foi para outro hospital, nós perdemos o contato dos pacientes, e aí entrou dengue, vieram depois aí zika e chikungunya, aí eu entrei Sim. mais para essa linha de arbovirose. No Aham. meio termo disso aí, apareceram as parcerias, que aí é o que a gente fala, a vida vai moldando a gente, né? Isso. Então apareceram os parceiros que trabalham com o professor Paulo Bonan, né? Professor Elton Medeiros, Paulo Bonan da Odonto, Elton Medeiros do CT Tecnologia, né? Do parte de biomateriais, né? Engenharia de materiais. E aí a gente conseguiu montar um grupo, professor André, Ulisses também da Odonto, a gente conseguiu montar um grupo de aplicação, de uma interface entre a parte de engenharia de materiais, aplicações odontológicas e a área de imunologia, células, tecidos, essa parte seria a minha parte. E Sim, aí a gente sim. começou a entrar nessa linha de biomateriais. Daí veio a parte de nanomateriais e o laboratório foi se Aham. formando, o grupo foi se formando e a maioria dos alunos que chegam, dos parceiros, são mais voltados para essa linha aí de nanomateriais, biomateriais. O que a gente Isso. está fazendo com o Leishmania é o seguinte, a gente usa alguns modelos de liberação de fármacos, novos tratamentos,
nós ainda utilizamos menos, mas utilizamos a leishmania, né, o parasito leishmania, como modelo para teste de drogas, né, antiparasitárias, Sim, sim. mas Aham, não com a leishmaniose em si, né? Assim, só entendi. de maneira assim, interessante, hoje, chegou hoje pela manhã o e-mail de um aceite de um artigo, de um relato Aham, de caso, né, de tratamento, novas técnicas de tratamento de paciente com leishmaniose, que nós fizemos em Minas, tem 10 anos esse trabalho. Ele ficou parado, sim. a gente Aham, acabou voltando 3 anos atrás, mexendo nos dados de novo, submeteu agora aham. o final do ano passado e saiu agora, né? Saiu hoje. Então, assim, se olhar hoje, tem um artigo aí com leishmaniose, mas foi feito há mais tempo, né? Um paciente de Sim, Minas, tal, sim. com parceria de lá, né? Isso é Mas a muito gente está interessante. aí para colaborar. Né? Sim. Isso é muito interessante que o professor Lúcio, ele traçou uma rica trajetória aí cheia de eventos, né? E eu acho que acaba representando muitos jovens cientistas brasileiros em que a gente recebe uma formação de pós-graduação, às vezes numa determinada área, mas como as vagas de emprego são muito limitadas, normalmente os centros que nos formam, ou os centros de excelência naquela área que nós fomos formados, eles não conseguem nos absorver. Então, a Verdade. gente acaba tendo que buscar outras oportunidades de emprego. Então, que bom que estamos aqui em João Pessoa. Nossa, agradeço todo dia, é uma cidade que eu gosto demais. E a Verdade. gente acaba chegando aqui, às vezes não tem aquela estrutura, não tem um grupo já forte, com estrutura mínima para te receber. E você acaba tendo que, de fato, montar muita coisa do zero e sempre buscando as colaborações e as parcerias. Acaba não É, sendo muito otimizador do ponto do governo, que fomenta as bolsas, fomenta a nossa formação, e muitas vezes, uhum, ao invés de a gente estar aprofundando o conhecimento dentro daquela área para a qual nós somos formados, a gente acaba abrindo outra fronteira de estudo que a gente começa trabalhando ali do zero, fazendo aquele trabalho bem básico, mas acaba também dando muita versatilidade para o que verdade. nós somos como cientista, né? Cientista brasileiro, ele É, consegue fazer realmente de tudo um pouquinho. E a gente, eu acho que o Lúcio pode ser que ele concorde comigo, a gente vai muito à mercê dos editais de fomento. Como nós não também, temos também. muito fomento na pesquisa, nós temos fomentos emergenciais. Se está com surto de dengue, aí tem Isso. um edital da dengue. Se tem um surto de zika, edital da zika. Surto agora de Covid, edital do Covid. A Covid. gente nunca consegue Verdade. passar muito tempo se aprofundando numa linha porque a gente tem que estar à mercê do recurso. Isso é bom? Isso. A longo prazo não é, porque a gente não consegue Não. se aprofundar. A curto prazo, remedia. Se você está sem grana nenhuma no laboratório lotado de gente, precisando de insumo, de material, de consertar equipamento, ótimo. Mas realmente não se pensa política científica no país. Não. Eu acredito que Lúcio É verdade. deve pensar. É isso. Lúcio, eu queria É, dar uma guinada agora vai lá. lá para a sua infância. Lá na tua Eita, Jesus. infância, lá em Minas Gerais, Uberaba. É, Tu comedor de pão de queijo. já vislumbrava essa coisa de ser comendo pão de queijo, né? Eita, coisa boa. Tu É, já vislumbrava ser pão de queijo e aquele doce de leite. Qual é o doce de leite famoso que tem é, lá? Que diz que sei é o lá, é melhor doce de leite. Viçosa. É Viçosa. em Doce de Viçosa. leite É bom, é Viçosa. bom, é bom. Gente, é incrível esse doce É de bom. leite. Quem está assistindo aí, quem está com a Vale a gente nessa pena. live, se você tiver a Quem oportunidade tiver, de chama a comer gente para ir doce aí de que nós vai leite comer. Viçosa, é É, a bom, é gente muito. fura a quarentena e vai comer, não tem problema não. Olha, Minas é um caso sério. Eu passei 15 dias em Minas, fui fazer um curso. Eu acho que eu voltei Você 3 a foi 4 aonde quilos lá? mais gordo. Eu tive em Belo Ah, é bom Horizonte, fui demais. fazer um curso na Ah, BH. UFMG, curso de biossegurança de Legal. transgênicos. Foi muito bom, 15 dias. Eita, legal. E voltei 4 quilos mais gordo, porque que comida boa, né? Eu digo É mesmo, é a bom. melhor Mas a comida do comida Brasil. para... é boa, mas a paraibana também é muito boa. Aqui eu já me adaptei, rapaz. Engordei bem aqui também, viu? Então, assim,
Mas lá, realmente, quando a gente Muito vai para lá, a bem, gente seja volta nos político, queridos. muito bem. É, Seja político. Estou descobrindo essa sua veia não, política aqui. né? Sim, Lúcio. Lá na tua Ah, infância, voltando lá, comendo pão de queijo, tu vislumbrou em algum momento ser cientista? Ou primeiro veio à cabeça, eu quero ser professor, e surgiu a ciência não. depois, ser pesquisador? Então, Como é que foi, foi então, essa na tua verdade, trajetória? é assim, eu não lembro muito bem não, mas pelo que minha mãe comenta, meus pais, né, meu pai e minha mãe comentam, desde pequeno eu falava que ia seguir alguma linha na área de pesquisa, assim, porque eu sempre comentava que queria fazer ou medicina ou biologia, né? Sim, Acabei fazendo uma coisa que é no meio, mas não é, assim, mas não é que é sim, sim. biomedicina, né? Aham, Mas eu tinha interesse na biologia, na parte de zoologia, né? Não em botânica, não era muito meu forte, aham. e na medicina, né? Que foi o que eu estava mais vocacionado para fazer. Só que dentro da medicina eu falava, até hoje eu falo, eu não conseguiria ficar parado num consultório esperando paciente, sentado lá esperando uma fila de paciente entra e sai, e eu sentado numa mesa, não é meu perfil, e também ficar lá em cirurgias de longo tempo, assim, toma Aham. muito tempo, né? Cirurgia longa também não é meu interesse. E habilidade manual para fazer uma cirurgia também não tem lá essas coisas. Então, resumindo, né? Resumindo, quando eu comentava que queria fazer, minha mãe diz que eu comentava desde pequeno que eu queria fazer alguma coisa para entender o coração, para mexer dentro do coração, para Coração. Nossa, que interessante. resolver problemas no coração, assim, de infarto, mexer no músculo cardíaco para ele funcionar melhor, quem não bate direito, esse tipo de coisa, entendeu? Então seria alguma coisa de pesquisa em cardio, né? Cardiologia, não sei. Não faço nada na linha. Mas tu era aqueles menino levado que dissecava as pobrezinhas das rãs para ver o coração Não, batendo, ou não, então não. Eu não, fiz isso mais, não, né? assim, fiz isso mais nos treinamentos de dissecação lá na faculdade, né? Eu fiz curso de dissecação, de anatomia e tal, fisiologia, extra além do currículo, né? Mas dentro Sim. na infância, não, era mais tranquilo. Ficava mais só observando, né? Observando o pessoal fazer, observava e aprendia também, né? Então, Ah, que fazer mesmo, ótimo. fazia menos, mas observava. Eu também era calminho, eu era do tipo que fazia os enterros dos bichinhos. Então, Não, sumia eu tudo, não enterrava nem abria, eu só olhava. sumia tudo que Ficava era caixa de olhando. remédio lá de casa. A minha mãe procurava, menino, cadê a caixa do remédio, a bula? Porque eu tinha usado a caixa para fazer o Entendi. enterro, né? O funeral do passarinho, da lagartixa, o bicho que eu achasse no quintal, eu fazia Não, o eu funeral. Era quase um xamã, sabe? Eu fazia umas paradas, entendi. fazia umas misturas, um suco lá, muito doido. Mas é bacana a gente rememorar, às vezes, a nossa infância, porque você acaba realmente vendo que tinham traços lá atrás, tinha alguma coisa que acaba É, levando a gente por esse caminho. E sua família, ela te apoiou quando você pensou em biomedicina? Porque aqui no Nordeste, sim, eu não sei lá na sua região, no Sudeste, se biomedicina é um curso mais antigo, tradicional. Aqui no Nordeste, eu sou biólogo. Quando eu decidi sim. fazer biologia, em 2001, mais ou menos, nossa, para eu explicar o que era que eu tinha escolhido, eu cansava, sabe, Lúcio? Aí eu dizia, Uhum. o pessoal, o que é que tu vai ser? Vai fazer biologia? Eu me cansava de dizer, vou ser professor, para simplificar, sabe? Pronto, resolvi. Para simplificar. Tu teve esse problema de explicar, porque na nossa Não, época era vestibular, né? Então era mais difícil também, é, assim, foi quem fez Enem, porque as vagas eram menos é vagas. isso. Não, então, eu tenho muita sorte, né? Deus me premiou me colocando na família que eu nasci, né? Então, meu pai e minha mãe são exemplos assim para mim, superaram várias dificuldades e conseguiram me formar, né? Me estabelecer como pessoa, toda a formação. E eles sempre me apoiaram em tudo. Então, quando eu era mais novo, eu chegava para minha mãe, eu quero aprender basquete. Aí ela ia lá, me organizava. Não tinha muito dinheiro Ah, na época, mas tinha muita vontade, né? Então ela dava o jeito dela e deixava de ter coisa em casa para me proporcionar, vamos supor, o basquete. Aí passava um tempo, agora eu quero. Quando eu tinha um nível melhorzinho, eu falava, bom, já aprendi o basquete, eu quero aprender outra coisa. Aí eu ia, agora eu quero fazer vôlei, aí ia pro vôlei, agora eu quero ah, natação. Então,
para a faculdade era mais ou menos assim. Então, no começo eu queria, era medicina, biologia e engenharia mecatrônica, robótica, né? Eu estava pensando nas Sim, 3 linhas. Então, eu estava estudando aham, muito, era biologia, química e física, era o que eu estudava mais. E como minha mãe era professora aposentada de História e Geografia, eu estudava História e Geografia dos que livros dos ótimo. professores, então eu aprendia mais facilmente. E meu pai é jornalista, né? Da parte então, de escrita, né? Português, tudo, né? Redação. Ótimo, excelente. Então eu segui os dois nessa parte da área de humanas, digamos assim, né? Para eu ter uma Ah, base melhorzinha. E fazia a minha parte na matemática, física, química e biologia. E aí, com esses 3, eu tentei, né, no final do ano, as 3 sim. áreas, né? Medicina, biologia e mecatrônica. Isso no final do terceiro Ah, ano, né? Do ensino médio. Então, assim, minha mãe e meu pai apoiavam tudo, né? Eu acho que, como todos os pais, né, que saíram de aham, uma condição mais excelente. difícil, eles querem uma carreira que dê mais oportunidade para o filho virar alguém na vida, né? Isso. E É, poder não passar o que eles passaram. Então, talvez, se eu tivesse feito medicina, né, talvez financeiramente pudesse ser melhor, também não tem garantia nenhuma disso, né? Porque também tem todo o nível de estresse, sim. trabalho. Mas aí eu caí na real que biologia não era muito minha área, né? Assim, tudo que vê na biologia, que é muito amplo, né? Eu achei muito amplo o curso. Fui na biologia da Unesp para conhecer o curso e vi que era muita Sim. coisa, eu não queria aquilo tudo. E coincidentemente, quando eu estava no primeiro semestre do cursinho, não passei no final do ano eu passei algumas faculdades, mas não fui para medicina e biologia, não me interessei. Aí fui fazer o cursinho, né, preparatório para prestar de novo depois do terceiro ano. Sim. E aí coincidiu de abrir a biomedicina na Federal em Uberaba, que era a minha casa, né? Então eu fui da primeira Sim. turma da Federal, da biomedicina na Federal. Então, quando abriu esse curso, meu pai falou: olha aqui, ó, abriu um curso aqui que pode ser sua cara. Não é medicina, não é biologia, é um negócio na área da Aham, saúde, de aham. laboratório, ou você gosta de mexer com essas coisas aí, eu acho que vai dar certo, né? Aí eu Sim. fui lá na reitoria falar com o diretor da universidade na época, o reitor da época. Fui lá, eu era só estudante, falei: eu queria saber o que é esse curso. E aí o reitor me explicou, né? Ele falou: olha, você tem interesse? Eu falei: eu estou fazendo cursinho, tem interesse. Olha, o curso vai fazer isso, voltado para ensino e pesquisa, lá, né, pelo menos. Sim. A parte de análises clínicas. Eu falei: o que é isso? É um laboratório e tal. E aí eu prestei, entrei e incentivo todo mundo a fazer biomedicina. Então, assim, sou biomédico de Aham. vocação e apaixonado pela biomedicina. Então, deu certo, Que né? E eles legal. sempre me Que apoiaram, meus legal. pais sempre me apoiaram. Rapaz, é interessante, Engraçado, né? Lúcio. É interessante que eu acho que eu vou acabar fazendo alguma espécie daqueles questionários que o pessoal manda muito para a gente do Sim, Google Docs. Não sei se tu recebe, eu recebo sim, muito questionário do Google Docs de pesquisas que estão fazendo. Acho que eu vou sim, sim. lançar um, porque para saber a origem dos professores O da perfil, UFPB, né? porque o Legal isso nosso aí. perfil é muito parecido. A maioria vem de uma origem de classe média baixa, muita superação, mas que pais que realmente fizeram de tudo para fomentar Pô, o estudo da gente, sabe? meus E pais, impressionante. é muito bonito, né? Uma história realmente É. de entrega. Agora eu fiquei, rapaz, assim, impressionado, porque lá no Ceará a gente chama uma pessoa igual a você de desenrolado. É, Você é um cabo desenrolado, viu? Porque a acho que por pessoa isso ir que lá na eu considero reitoria, adaptar bater bem, na entendeu? porta do reitor e perguntar Ah, o que é o vambora, curso, hein? Não tem medo, não, rapaz, Davi. O pessoal tem medo. Eu falo para os alunos: vocês não podem ter medo de ninguém, não. Ninguém vai. Se você souber conversar com a pessoa, você não vai agredir, né? Você vai perguntar, tirar uma isso. dúvida. Todo mundo te atende. Então, ministro, secretário, governador, reitor, não importa, entendeu? É uma pessoa, é um ser humano. Então, eu tenho uma Sim, dúvida, preciso saber a informação, vou perguntar para quem sabe. Quem sabe? Ah, é o ministro. Então, bora perguntar para o ministro, qual que é o problema? Obviamente, o interessantíssimo. atendimento, a forma de você lidar com a fala, né? De abordar Aham, e tudo mais é diferente. Mas não pode ter medo. Então, eu vejo muito aluno ainda hoje, apesar de todo o empoderamento estudantil que houve, né, ao longo do tempo, né? Isso é nítido, mas assim, muitas vezes o aluno
ele tem medo, ele não sabe falar com o professor, tem medo de falar com o diretor de centro, com o pró-reitor. É uma pessoa como qualquer outra. Ele está exercendo um cargo naquele momento, né? Ou ele tem uma profissão, professor, ele é uma profissão professor, mas igual nós estamos fazendo aqui hoje. Você é o Davi, eu sou o Lúcio, e não sou o professor Lúcio, eu sou o Lúcio, né? Meu nome é Lúcio, não é professor Lúcio. Então, a gente tem a vida fora dali. Então, assim, todo mundo tem que ter acesso, né? As pessoas serem abertas. Então, eu fui lá para saber e procurei outras pessoas, professores da universidade. Meu pai, a cidade é menor, né? Tinha uns 200 mil habitantes na época. Então, ele conhecia por outras vias, né? Um professor da universidade, da área de microbiologia, que tinha um laboratório de análises clínicas, né? Dr. César Augusto de Moraes. Aí eu fui atrás desse professor, ainda, né, logo no começo do curso também, e pedi para ele, olha, eu entrei na biomedicina, o senhor tem um laboratório, né, privado, eu não sei o que é esse negócio de análises clínicas, tem como eu fazer um estágio lá? O que eu tenho que fazer para fazer um estágio? Como é que é isso? Aí ele falou, pode fazer, né? E abriu para mais gente da minha turma, na época, quem quisesse fazer estágio. Teve mais um aluno que fez, os outros não interessaram muito nessa linha. E, bom, eu fiz o estágio e comecei. Logo no primeiro período eu já estava estagiando no laboratório, para entender o que o biomédico faz e onde é que eu ia entrar, né? De tudo que se faz, eu vou fazer o quê na minha vida? Eu vou entrar para que lado, né? E aí foi indo, assim, entendeu? E pronto. Isso é muito interessante que tu falou, porque eu comento muito isso em sala de aula. Fechando aqui para o nosso mundo, né, dentro da sala de aula, professores, independente do nível que seja, eu falo muito para eles não confundirem o respeito, né, assim, no sentido, eles acham que não me chamarem, se me chamarem de professor, eu vou atender, com todo prazer. Se me chamarem só de Davi, eu vou atender. Mas se me chamarem de professor de uma forma desrespeitosa, talvez eu já não atenda. Então, não é a forma que você está, ou as palavras que você está usando, mas a energia que você está colocando naquelas palavras, o tom respeitoso. Eu acho que isso é o mais importante. E eu sempre procuro dizer para eles que eu estou disponível, tirem dúvidas. Só que nós temos um péssimo hábito de criarmos uma historinha na cabeça antes de falar com qualquer pessoa. Você já julga aquela pessoa pela aparência, pelo comportamento dela, escuta depoimentos de terceiros, aí você cria sua própria história. Vixe, mas aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado, e ela foi grosseira com não sei quem. Longe. Aí quando você tem que falar, você já está cheio de defesas e medos. Aí fala e depois comenta. Nossa, como ela, como ele foram acessíveis. Nossa, não é nada daquilo que eu estava pensando. Então, a gente tem que realmente se livrar desses condicionamentos, dessas histórias que a gente cria, e as pessoas estão abertas para interagir com a gente, se você estiver aberto também. Se você chegar aberto, né, deixando o campo bem amplo para interagir. Lúcio, dando outra guinada agora. Vamos lá. Eu sei que agora uma das suas áreas de atuação são dos nanomateriais. Isso. E eu não sei se o nosso público em geral, que tem um fã-clube seu enorme, viu, aqui. Eita, olha só. Lúcio Castelhano, é alguma coisa sua? Até meu pai, Lúcio Ponto, né? Pois ele está dizendo aqui, estágios na Fiocruz, ele está vibrando, viu? Neodete. Né? Eu sou fã dele. Neodete. Lindo afilhado, sempre dedicado. Eita, Jesus. Obrigado, madrinha. Já falaram aqui trembão algumas vezes. Alan, um pequeno, grande gênio. Neodete, realizado. Melhor professor, rapaz, melhor professor. Eita, Jesus. Aí pesado, hein? Desculpa, Davi, foi mal, né? Foi mal, eu tô aqui de coadjuvante, mas não tem problema. Lúcio. Então, eu não sei se o nosso público que está aí já ouviu falar de nanomateriais. Talvez já tenha ouvido falar de materiais e tal, mas para quem está chegando aqui no papo, né, que não tem proximidade, nano, gente, é uma coisa muito, 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 muito pequena, certo? Que você não vai conseguir ver ao olho nu, certo? Então, são materiais muito pequenos
que tem sido utilizado para diversos fins na ciência. Se você vai lá no nosso dicionário hoje virtual, no Google, e você coloca nanomateriais, mesmo em português, você vai ver que vai vir uma infinidade de coisas. Se você colocar em inglês, então, o número de janelinhas que você pode abrir é uma infinidade. Então, muito tem se falado, Lúcio, de nanomateriais. Eu te pergunto, os nanomateriais, eles já são uma realidade? Já fazem parte do nosso dia a Já, dia? já fazem sim. O Davi, todo mundo está ouvindo, participando. Ah, um exemplo assim bem atual, né? Uma das várias vacinas, dos vários candidatos a vacinas para tratamento, tanto para combate, mas também para terapia, porque eles falam o termo vacina, eles usam a mesma estrutura Sim. final, eles adaptam e usam tanto para vacina propriamente dita, para proteção, como também para tratamento dos pacientes que já pegaram a infecção. Então, dessas novas vacinas aí geradas para o coronavírus, para combater coronavírus 2, né, e Uhum. tratar também a Covid-19, são baseados em nanomateriais. Então, já estão vários nanomateriais aprovados para uso em humanos, né? E eles estão sendo usados em vários candidatos à vacina dessa atual Covid-19. Mas, tirando isso, né, existem muitos trabalhos já mostrando e algumas empresas já produzindo vacinas com nanomateriais para câncer, terapias de tratamento antitumorais, anticâncer, também usando nanomateriais. Os nanomateriais estão presentes em larga escala na parte têxtil, né? Então roupas, né? Fibras, né? Sim. que a gente está utilizando, então roupas inteligentes para diminuir o odor, transpiração, controle de temperatura do corpo na própria camiseta. Já existem lojas no mundo inteiro vendendo vários modelos, tá? Usando nanomateriais. Tintas de parede, antibactérias, antimofo. Então você pinta aí a sua casa, né? São nanopartículas, nanosferas, né? Que estão carreando a tinta e também executam uma ação contra micro-organismos que podem causar doenças, né, dentro do seu quarto ali, o mofo, por exemplo. Potes de armazenamento, embalagens para alimentos. Existe já muita coisa com nanomateriais. Já muita coisa mesmo. Pergunta aqui da nossa audiência. A Luana, Vamos que eu lá. acho que a Essa Luana, sim, Luana, a eu vou te Luana ela contar. é uma das quase idealizadoras aqui dos cientistas em quarentena, e ela está Ela sempre é, viu? presente. E ela sempre, eu acho Luana que é ela se nota 10, prepara viu? para fazer as perguntas. Eu acho que ela estuda antes Esse é para o fazer as perguntas. problema, né? Ela está pedindo aqui para você falar rapidamente como é que se faz um nanomaterial. Realmente é uma pergunta curiosa, né? Pronto. Se é algo tão pequeno, como é que a gente faz um nanomaterial? Então, a Luana já sabe, né? Que ela prepara aí muito nanomaterial, mas a gente vai trabalhar esse assunto. Os nanomateriais, eles são feitos de várias maneiras, inúmeras técnicas laboratoriais. Então, existem técnicas que você adiciona reagentes químicos. No final, você coloca determinados grupamentos químicos, vou falar de uma maneira mais leiga para todo mundo entender, de uma determinada composição química naquele material que você coloca, ele forma umas gotículas bem pequenas, como se fosse uma bacia de água e você pinga o óleo, né? Ficou ali uma micela formada, de Sim. repente você pinga um detergente, ele separa ainda mais, né, as gotículas de óleo ali da água. Então, é mais ou menos nessa ideia. Então, tem algumas técnicas que são baseadas nesse conceito, vamos dizer assim. Outras você usa equipamentos específicos para poder gerar uma onda, né, uma micro-onda ali, um ultrassom, né, para Sim. esparramar esse material e quebrar as moléculas também de outros componentes químicos e diminuir o tamanho disso. Você pode passar numa peneira, né? Bem simples. Você faz o material, quebra o material maior e quebra esse material e passa numa peneira, né? E essa peneira, igual o pessoal tem nas cozinhas aí, né? Então, em quarentena, cozinhando bastante aí o pessoal.
Então tem várias peneiras diferentes, né? E aí você usa uma peneira que tem um tamanho muito pequeno, que só passa o que é bem pequenininho mesmo, né? Só um nanômetro. Aí você consegue padronizar e gerar essas nanopartículas. Sim. Você pode usar o ar, né, comprimido para empurrar o material e fazer com que ele esparrame, né, ao longo do caminho, do trajeto, e saiam essas gotículas, mais ou menos de maneira leiga. E o espirro, né? Como a gente vê agora Sim. muita coisa na televisão, né? O pessoal espirrando e É. aquele jato d'água que sai muita coisa e depois esparrama, né? As gotículas. Mais ou menos aquilo ali, né? Só para as pessoas Então, terem ideia que então a tem ideia é gotículas do tamanho nano também, né? Que no isso, espirro da saem saliva. gotículas do tamanho nano. Por isso que Muito não é legal. toda, por isso que não é toda máscara que protege contra a transmissão do coronavírus ou de outros vírus respiratórios. Não é toda máscara, entendeu? Não é todo pano que vai funcionar. Porque Sim, se você estiver muito próximo e o outro indivíduo, o que estiver infectado, não está usando máscara, por exemplo, ele espirra, então essas nanogotículas, vamos dizer assim, vão penetrar pelos poros do tecido da máscara. Por isso que tem que ser uma sim, máscara mais específica, preparada com um grau maior de qualidade para esse fim, para essa finalidade. sim, Por isso que existem várias máscaras no mercado. Máscara para poeira maior, partículas maiores, máscara para controle biológico, né? E gotículas aí, nanogotículas, né, de saliva, por exemplo. Então, por isso que tem essas diferenças, né? Mas, do ponto de vista também leigo, vamos dizer assim, se todo mundo usar uma máscara, vamos pensar assim, é o que está sendo provado sim, aí sim. nos estudos, né, de base científica, se todo mundo usar uma máscara, mesmo que seja um pano cortado em casa, costurado aí, feito em casa, né, e colocado aí Sim. na face para proteger, o doente, ao espirrar, vai ter uma barreira para não seguir o espirro, né, e o saudável vai ter outra barreira para proteger o que passar ainda. Então, Sim. mantendo a distância, usando uma proteção, você diminui o risco, né, de maneira efetiva, né? Aham. Mas tem a É, gotícula nanogotícula, né? sim. Ontem foi interessante, Lúcio, que eu tive que sair para ir ao centro, lá num centro de dispensa de medicamentos especiais. Então sempre tá muita gente, sabe? Lá, Bom, sempre. Eu já fui sim, tenso. Isso vai ter muita gente, fila. é, Mas eu já tinha lido no jornal que eles estavam tentando manter a coisa organizada, tentando obedecer a distância de marcando 1,5 locais, né? metro, 2 metros, tal. Mas eu fiquei muito feliz que eu vi a maioria, eu acho que eu vi 90% das pessoas com máscaras caseiras. As pessoas estão confeccionando suas próprias máscaras e que está se criando uma espécie de etiqueta em relação a como se É, comportar durante a pandemia. As pessoas elas estão, de fato, tentando se manter um pouco mais distantes, há uma preocupação em estar higienizando as mãos o tempo todo. Mas, vez isso. por outra, tem sempre uma pessoa que não está muito antenada, conectada a essas Desatento, né? práticas. Aí você fica... Eu percebi também todo mundo meio tenso, sabe? Eu achei todo mundo meio tenso. Sim. Aí tinha um cara, assim, do meu lado, que ele estava de máscara, felizmente. Aí ele espirrou. Rapaz, pra quê? Mesmo eu tendo conhecimento, eu tanto de máscara, eu já fiquei tenso já. Eu disse, o que Tô eu faço pronto, agora? né? Se eu daqui... Eu tô no jeito, Lúcio. Se eu tô no lugar público, eu tô fazendo um cálculo até da direção que o vento do ar-condicionado vem, se ele não vai esbarrar em ninguém no meio do caminho que possa Entendi, trazer entendi. as Qual o gotículas. cantinho, qual o cantinho da sala que eu posso ficar com o menor risco, né? Exatamente. Não E tá tô naquela errado vibe não, viu? meio... Aí eu tô naquela vibe meio Matrix, sabe? De se desviando das Sim, balas. A pessoa vem, aí eu me entendi. desvio, faço assim. 3 semanas Mas é atrás isso estava mesmo. meio chato porque as pessoas olhavam para mim meio assim, cara mais besta, bobo. Mas agora não, eu percebo que tá todo O mundo pessoal está meio que entendendo a situação. antenado, então o pessoal tá preocupado e começam a compreender um pouco mais a gravidade, né, do problema. Isso. É. Lúcio, você Oi. entendeu perfeitamente qual é a vibe do nosso papo. É um papo realmente bem Tranquilo. descolado, usando uma linguagem que todo mundo consiga Sim. acessar. Vocês podem depois mandar mensagens para o Lúcio, @Lúcio É. Castellano, o É. teu... Porque vem muitas Instagram. perguntas técnicas, vem muitas perguntas Manda para mim que eu técnicas. respondo, pessoal. Isso, aí Vamos manda lá. para ele, porque às vezes a pergunta é muito Bem, técnica e a gente tem um público muito geral. Aí pode ser que ele não é, consiga entender muito bem
ou até se disperse, né? E acaba fugindo um pouco aqui da Menos nossa as da conversa. Luana. As da Luana não dá, não. Aí não A precisa Luana é a mandar, rainha não. da retórica. Tá Brincando, certo, tô Luana. Tô brincando, brincando. Luana. Lúcio, a gente sabe que sempre tem uma... É quase um estigma em relação a ser cientista no Brasil. Já virou quase uma história mesmo. Todo mundo sabe que é É, difícil, todo mundo... E a gente sempre está reforçando, a gente sempre está relatando situações difíceis que a gente vive, quase uma é verdade. lamúria, sabe? Porque É no verdade. Nordeste são muito comuns as lamúrias, né, além da tradição. Então a gente vive nessa lamúria. Não é que reclamar não seja importante, às vezes é como válvula de escape, mas também não resolve muita coisa. E eu Não. queria que você me dissesse, que a gente fizesse um contraponto agora, entre um ponto alto na sua carreira como pesquisador, como cientista, que você considere, mas a gente traga o contraponto de um ponto baixo. Por que é importante ter um ponto alto e um ponto baixo, na minha opinião? Porque ajuda a lidar com o ego. Se a gente tiver só ponto alto, É, amiga, a gente fica insuportável. Então a gente tem que é. ter sempre um ponto Bom, baixo ali que a gente se lembra e que a gente bota os pezinhos no chão e, ó, por aqui eu tenho que buscar sempre o meio aqui desse caminho. Tem como te dizer pra gente? você fala mais especificamente assim de uma Não ação, pode né? ser. Pode ser na sua trajetória como pesquisador. Às vezes É, acontece, sei lá. Por exemplo, eu tenho um conhecido meu, dele é muito extremo esse caso. Não sei se é o tá. seu. Espero que não tenha sido. Pronto, Mas o tá. dele, ele é um cara, um cientista jovem. Eu me considero jovem, você também é jovem. Cara jovem como a Obrigado. gente. E ele tinha montado um laboratório com muito esforço, montou tudo. O cara estava indo super bem, formando muito estudante, publicando os trabalhos em grandes revistas, simplesmente um equipamento de ar-condicionado do tipo janeleiro, que a universidade não dá manutenção nunca. A gente não foi na Isso. UFPB, tá? Em outra universidade pública que não dá manutenção nunca. A gente sabe que aqui é difícil também manutenção. O ar-condicionado sem manutenção teve um curto-circuito e Pegou simplesmente fogo. incendiou o laboratório inteiro e Nossa. ele perdeu tudo, certo? Nossa. Então, se eu fosse conversar com ele, acho que um dia eu vou chamá-lo, talvez ele cite esse como o ponto baixo dele. Não, mas Entendi. não precisa ser. Às vezes é uma baixa emocional, uma relação com os estudantes, que às vezes também é muito boa, mas às vezes também é difícil. Fique à vontade. É. Não, eu acho assim, um ponto alto, vamos falar então mais da realidade agora, né? Porque teve a nossa trajetória, a sua, a minha, né? Todo mundo segue nessa linha, e todo profissional, né, Davi? Independente da área, sempre vão ter momentos de altos e baixos, né? São ciclos, eu considero que sejam ciclos. Então, Sim. dentro aqui, vamos pensar aqui, vamos resumir aqui para o UFPB, né? Então, dentro da minha carreira aqui como professor da UFPB, eu acho que existiriam dois pontos altos, né? O ponto alto Uhum. seria quando a gente conseguiu montar o laboratório e o grupo de pesquisa, o início, que aí Sim. deu aquele start, né? Então deu aquele ânimo. E, e agora, sim, com esse grupo mais formado. Então, é uma continuação da ideia, né? Então, o fato de ter o grupo, de constituir o grupo, do laboratório, né? A gente está terminando agora a parte elétrica. Hoje eu estava lá na universidade vendo Sim. revisando a parte elétrica nova lá, tudo. Então, assim, essas inovações, né? Essas melhorias no nosso ambiente de trabalho, esse seria um ponto bem positivo. Os alunos, né? Esse grupo de pesquisa Isso. formado, e tal. Isso te leva lá em cima. Aí um ponto assim que poderia cair, por exemplo, realmente essa dificuldade de obter recursos, né? Então Sim. essa dependência muito grande ainda é uma coisa que me causa assim muito aborrecimento, essa dependência em geral, né? Que a gente tem de É. editais públicos, entendeu? E os editais públicos, isso não sou eu só quem fala, mas em grande maioria dos editais tem muita concorrência desleal, muito quem indica, entendeu? Eu falo mesmo aberto. Então, assim, a gente sabe de grupos que dominam determinadas áreas e aí apenas os Isso. mais conhecidos. É assim, se você submete um trabalho, eu conheço o seu trabalho e eu estou avaliando, claro que eu vou acabar falando, olha, o Davi é um cara que merece, eu conheço o trabalho dele.
Um outro professor que mandar eu receber o trabalho, o projeto, eu vou falar, esse aqui eu não sei, será que ele vai fazer mesmo? Só que isso não poderia ser levado em conta se eu avaliasse o seu trabalho. Então, o correto seria eu me retirar da avaliação, mesmo sabendo Sim, que a minha isso. vontade era te dar o projeto Uhum. aprovado, aprovar o seu projeto. Mas Sim, o correto, a ética, é eu sair do foco, falar, não isso. vou avaliar, e boa sorte para os candidatos aí, que uma pessoa que não te conheça avalie seu trabalho e que você ganhe, entendeu? Mas que você não Uhum. ganhar, não foi porque ele gostou, conhece o outro indivíduo, entendeu? Então, esse é um ponto muito ruim da ciência que merece e necessita ser modificado, entendeu? Sim, Ah, sim. essa parte interna, eu vou tratar mais essa parte interna. Outra coisa Aham. ruim também, já que eu pus duas positivas, né, uma negativa, Sim, é a falta de compreensão que ainda existe dentro da própria instituição, do que o sim, pesquisador dentro da instituição faz, entendeu? Isso existe. Por sim. exemplo, o professor que está vinculado a um programa de pós-graduação, o professor que executa projetos, né, traz recursos. Às vezes a gente bate na porta de determinados setores locais da própria UFPB, vou falar local aqui, né, que eu posso falar que Aham. acontece comigo, Sim, sim. é, Acontece com é nossa todos nós, realidade, eu né? acho. Né? Então a gente vai conversar com uma pessoa, igual esse exemplo do seu amigo, ó, eu preciso de uma manutenção do ar-condicionado, eu estou trazendo recursos para a universidade, eu tenho projetos aprovados, eu estou orientando tantos alunos. Olha aqui a importância do meu cantinho aqui. Não é meu, né? Mas do que eu uso, do que eu coordeno temporariamente até alguém chegar e ficar com isso, né? Mas, enfim, o que eu me dispus a fazer, eu estou fazendo bem feito. Né? Aquilo que eu me programei fazer, eu estou fazendo e executando. Eu Sim, preciso que você faça o seu, né? Por exemplo, uma pessoa que faz uma gestão de recursos humanos na universidade, uma pessoa que faz uma gestão de manutenção de equipamentos, uma pessoa que faz gestão de compras, uma pessoa que faz uma coordenação de uma chefia de departamento, né? Uma chefia de centro. Essas pessoas têm que fazer o papel delas. Então, elas têm que entender que aquele professor, além de aula, ele cumpre o horário dele em sala de aula, mas ele também está numa pós-graduação, numa extensão também, né? O extensionista. Então, que ele tem outras demandas, né? Ele não aham. é melhor do que ninguém, mas ele tem demandas que, às vezes, um grupo grande de profissionais, professores da própria instituição, não tem essas demandas, não apresentam essas demandas, Sim, porque não sim. fazem a pesquisa, não fazem a extensão, né? Não tem interesse nessa linha. Então, esse É, é um ponto bem negativo para mim, entendeu? Que me derruba mesmo, aham. é ver falta de interesse em setores dentro da própria universidade que deveriam incentivar quem está tentando fazer alguma Sim, coisa. Não sou o melhor, não me considero o melhor, não tem nada a ver isso. Estou fazendo meu papel, que eu sou pago para isso. E de uma sim. profissão que eu gosto e que eu escolhi para mim. Então, eu estou Aham. cumprindo aquilo, né, que eu escolhi fazer e que eu sou, a, por a graça de Deus, né, divina, eu consegui um emprego numa coisa que eu gosto e eu recebo por isso. Eu ganho para fazer o que eu Sim, gosto. Tem gente que, não, infelizmente, não conseguiu. Mas as pessoas deveriam levar isso em consideração. Pô. Se o Davi está montando um laboratório, está saindo do zero, né, saindo da inércia, não importa se ele é o melhor, ele não tá, o Davi, né, você não quer saber, você não quer transmitir se você é o melhor ou o pior. Você é o Davi montando um laboratório, desenvolvendo uma metodologia nova dentro da sim. universidade, abrindo a universidade para novas parcerias, para o crescimento da UFPB, formação de recursos humanos, você tem que ser valorizado. Né? Sim. O outro que não faz nada, ele tem que passar a fazer. O que acontece muitas vezes é que puxam todo mundo para baixo. Isso aí, para mim, é o Sim. grande Acaba dando problema, uma entendeu? Seria o, desmotivada, né? esse é um Outro ponto desmotivado baixo, muito né? grande. Então, essas questões de editais, já que nós estamos falando de editais ultimamente, mas essa questão de editais, a gente vai entrar numa disputa, já sabe até para quem que vai o recurso, então você fica tentando pegar a migalha ali, ou, por outro Sim. lado, e essa parte aí da universidade, mas, por outro lado, do lado positivo, que mesmo com isso tudo, a gente consegue agrupar pessoas assim doidas iguais a gente, né, que gostam daquele assunto que a gente trabalha,
acreditam que a gente está fazendo alguma coisa interessante e segue, né, num grupo Sim. junto, né? Então seria o ponto positivo aí, o ponto forte, né? Sim, eu acredito às vezes, Lúcio, que as coisas vêm para dar uma equilibrada também, sabe? Tem isso também, né? Eu percebo que eu já apliquei para edital, a gente fala muito olho maior do que a barriga, né? Eu já apliquei para Tem isso edital que eu também. fiquei maior do que a barriga. Edital que Tem. eu, em começo de carreira, estava pedindo quase 1 milhão. Eu disse, gente, se eu tivesse É, ganhado esse edital, como é que eu estava executando? Como é que isso ia funcionar? Eu sei que no final das tem isso contas também. eu ia tirar a minha saúde e ia fazer. Mas eu acho que às vezes Verdade. a gente tem que confiar um pouco que as coisas, você trabalhando, Tudo tem seu tempo, né? pensando no bem coletivo e continuar firme, resiliente, as coisas vão acontecer no tempo certo, de uma forma Isso é, equilibrada, sem causar muitos danos para a gente e para os outros também, né? Eu acredito muito isso é o que nisso. eu falo muito para meus alunos, que é o que meus pais me Isso. ensinaram, né? Faça o É, seu, corra atrás, faça o seu, seja honesto no que você está fazendo. Uma hora chega. Então, você isso. fazendo o bem, uma hora vai chegar o bem e uma hora vai ser o seu Verdade. momento de ganhar um edital, de ganhar uma bolsa que você está tentando e não ganhou. Calma, uma hora vai chegar. E eu tento passar isso que eu aprendi em casa, lá na infância, igual você começou a conversa, eu tento passar para meus alunos no grupo. Falo, calma, não saiu, eu não ganhei a bolsa. Calma, faça como voluntário, vem fazer, continue fazendo, aprenda a técnica, execute, aperfeiçoe na área, publique seu resultado, uma hora vai chegar uma bolsa, vai chegar um negócio melhor para você, calma. Né? O pessoal sai, forma, o que eu vou fazer? Não passei no mestrado sem bolsa, calma. Vamos organizar a cabeça, fazer e uma hora vai chegar. Né? Então, assim, é mais ou menos nessa linha mesmo. Eu concordo que teve edital realmente que eu apliquei que se eu tivesse ganho, eu não sabia o que eu ia fazer, não. É verdade. Sinceramente, né? Tomara que Verdade. esse agora a gente Às vai. vezes tem que confiar no A gente universo. tem que, né? Tomara que esse agora a gente ganhe, a gente consiga fazer, né? É, exatamente. Tô querendo induzir Gente, nada, não. a conversa tá muito boa, mas Lúcio passa voando esse papo, é incrível. De vez em quando eu baixo a cabeça porque eu sei que tá quase estourando o tempo e o Não, Instagram só legal. deixa a gente fazer uma live contínua por 1 hora só. Entendi, entendi. Então, eu queria já agradecer demais a presença do Obrigadão, Lúcio. Davi. O papo foi muito bom, fluiu com muita naturalidade. Consegui Legal. extrair umas coisinhas lá do passado dele, que talvez a boa parte da audiência aí não Eita, soubesse. rapaz. É sempre bom a gente saber que o cientista tem uma vida, assim, viu, fora do trabalho, tem uma história. E não esqueçam de seguir, @labrisco. Verdade. Vocês que estão aí ao vivo, sigam aí, vão vir. Semana que vem, próxima terça, a gente já tem uma convidada, uma Legal. área muito bacana. Eu só não vou dizer aqui para não, vai que aconteça alguma coisa, mas tá tudo fechado para a próxima semana, eu vou divulgar em breve. Então sigam que vocês vão receber todas as atualizações e as próximas lives que a gente vai fazer. Essa live vai ficar salva por 24 horas nesse Instagram e Hum, também vai para o tá. canal Lab Risco no YouTube, certo? A live fica Legal. salva lá. Então eu Bacana. deixo os minutos finais. O Lúcio vai Pronto, vou ser encerrar. É bem breve. tradição, Lúcio. O convidado encerra a Pronto. live. Beleza. Então, muito obrigado, Davi, né? Obrigado a todo mundo que participou, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Realmente a gente tem que mostrar o que o cientista faz, que a gente também somos seres humanos, né? Isso. E que seguimos uma carreira profissional, como toda carreira, mas que a gente tem um lado humano também, tem um lado de família e tudo mais. E nessa quarentena aqui com a minha esposa, com Brena, eu queria desejar a você e aos demais aí que também estão em quarentena, né? Muita paz, muita saúde, né? E muita proteção para que possamos aí enfrentar esse período e lá na frente a gente poder voltar a se ver pessoalmente, desenvolvendo aí os projetos todo mundo junto no laboratório com mais calma. Então, muito obrigado, Davi. Ótimo. Meu filho Nada, Lucas amigo. está mandando um abraço também aí e vamos que vamos. Obrigado, Valeu. Lucas. Show de Que bola. show. Ó, Luana estava lembrando, você não fez, mas eu Eita, vou fazer. Luana. Sigam @LACEC, Sei. LACEC.fbb, não é isso, Lúcio? Isso, lá segue o FPB no Sigam Instagram, isso lá, mesmo. que é o laboratório que o professor Lúcio coordena. Isso. Gente, valeu. Tchau, Valeu. tchau, Lúcio. Um Show de bola. abraço. Obrigadão, gente. Um abraço. Tchau, Valeu. amigo. Tchau, tchau. Valeu, amigão.